Abril foi um mês de realização generalizada nas bolsas pelo mundo e principalmente nos países emergentes, com destaque negativo para o Brasil. Depois de um maio muito forte, a gente viu as bolsas realizarem pelo mundo. Nós imaginávamos que a bolsa americana teria um reajuste, como falamos em vídeos anteriores, e isso de fato aconteceu. Nasdaq caindo 4,4%, S&P 4,2%, o Dow caindo 5% e o Russell 2000 das ações de segunda linha lá caindo 7,1%. Aqui no Brasil o Bovespa caiu 1,7%, mas não demonstrou a realidade do que foi o mercado brasileiro. Se a gente olhar o Small, ele caiu 7,8%. O EWZ caiu 4,3% e o dólar se valorizou 3,6%. Nossos fundos também sofreram, lembrando que a gente tem a maior parte da nossa carteira em ações de segunda linha. O Aquarius caindo 4,36%, o Scorpius 7,58% e o Agro caindo 3,08%. Bom, mas o que aconteceu em abril que causou esse alvoroço nas bolsas? Eu acho que os indicadores de inflação que saíram em abril e os indicadores do mercado de trabalho americano fizeram com que os agentes do mercado reprecificassem toda a curva de juros, prevendo que o Fed viesse talvez até aumentar os juros esse ano. Lembrando que no começo do ano a gente imaginava 4 reduções de juros no segundo semestre. O mercado já começou a precificar durante o mês de abril um aumento de juros. E as empresas de segunda linha foram simplesmente massacradas, né? Um cenário muito ruim aí para as empresas de segunda linha, algumas dependentes de juros. Houve um movimento exagerado do mercado, mas a verdade é que a gente vê pela performance do Small e também pela nossa, que as empresas de segunda linha foram assim massacradas no mês de abril. Talvez tenha havido um exagero, a gente acha que aconteceu sim um exagero. Talvez o mês de maio seja um mês de correções. Bom, o que esperar para maio, né? Abril passado, passou uma locomotiva em cima dos mercados. Na nossa visão, esse movimento foi um movimento exagerado de reprecificação dos mercados. O estrangeiro tem mandado no fluxo da Bolsa Brasileira e ele seguiu retirando dinheiro da Bolsa Brasileira no mês de abril. Eu acho que as empresas de segunda linha, o Small, caiu demais, então a gente vai ter uma correção durante as próximas semanas, os próximos meses. Mas o cenário de juros agora é um pouco mais desafiador. Esse não é um cenário positivo para países emergentes. Os Estados Unidos, que deve retomar sua trajetória de alta, então as bolsas de países emergentes devem andar de lado, talvez melhorando um pouco, com uma perspectiva melhor para os Estados Unidos, mas não com o fluxo direto que a gente tem naquela situação que eu sempre falo, em que a bolsa americana está ok e o fluxo migra para países emergentes. A gente ainda não está diante de um cenário como esse, talvez mais à frente, mais para meados do ano, a gente chegue numa situação em que a bolsa americana já tenha ficado meio cara e as perspectivas por lá fiquem apenas ok e o fluxo migre com mais força para países emergentes.